Cultura de ódio está acabando com o país, diz Pacheco. Essa é uma das notícias mais lidas na CNN no dia de ontem. Uma declaração do presidente do Senado, o Pacheco, Rodrigo Pacheco, quando ele falando sobre o que está acontecendo no país hoje, quais os efeitos disso tudo, ele menciona o seguinte: há uma cultura de ódio que está acabando com o Brasil e nós precisamos conter. Ele faz isso ao citar o uso indiscriminado e indevido de meios digitais para atacar o outro, quando, na verdade, problemas mais sérios do país são deixados de lado e não estão sendo discutidos. Essa prática que provavelmente você experimenta, talvez você até pratica, de estar sempre falando mal, criticando, apontando, cancelando, falando mal do político que você não gosta, da pessoa que defende uma posição que você não se agrada. Essas questões que estão se intensificando cada vez mais, na verdade, elas nada mais são do que uma manifestação de um comportamento muito comum do ser humano. É muito possível que, se você parar para fazer uma análise de como foi sua semana até aqui, você deve ter falado mal de gente já, você deve ter reclamado de pessoas já, você deve ter atacado alguém já, mesmo que não diretamente, talvez indiretamente, você já deve ter minado a moral de alguém já, porque essa cultura do ódio que o Pacheco falou, que a gente vê nas redes sociais muito acentuadas, ela também está presente dentro da nossa realidade. Jesus, num determinado momento, sendo questionado pelos monitores da moral alheia da época que ele estava vivendo, um pessoal que estava meio nessa neurose igual de hoje, de usar máscara, lava a mão e não sei o quê. Eles estavam questionando Jesus porque ele comia, os discípulos dele comiam sem lavar a mão e assim estavam quebrando as regras sanitárias da época deles lá. Essa história está registrada em Mateus capítulo 15. E aí Jesus ele vira para eles e fala para eles: vocês são os hipócritas, porque o que contamina o homem de verdade não é o que entra pela boca, mas na verdade é aquilo que sai da boca. E os discípulos ficam meio incomodados com aquilo tudo, porque eles viviam debaixo de uma série de regras que falava sobre a importância de você não comer isso, não comer aquilo, higienizar bem as mãos antes de comer, tinha que lavar a mão até os cotovelos. O que a gente deve fazer é lavar a água com mão e sabão por 15 segundos. Lavar a água com mão e sabão por 15 segundos. Aí Jesus, quando questionado pelos discípulos, ele vira para eles, lá no capítulo 15, no versículo 16, fala assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro, porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar a mão, e Jesus ironiza eles por causa disso. Muitas vezes a gente vive uma realidade em que isso continua acontecendo. Você deixa o seu coração livre, você deixa o seu coração solto e daqui a pouco você está pensando bobagem, assistindo bobagem, falando bobagem, você está fofocando sobre a vida de outras pessoas, caluniando outras pessoas, minando a moral de alguém diante de outras pessoas, fazendo exatamente aquilo que Jesus criticou e que agora a gente tem um político criticando e mostrando como sendo uma das causas da dificuldade que nós temos como país de avançar. Porque quando eu me cerco desse comportamento, eu foco nesse tipo de comportamento, eu não dou conta mais de pensar nas coisas que realmente importam, eu nunca trago soluções reais, concretas para as coisas. Para pensar nas pessoas que você falou mal delas já essa semana. Talvez você é um cara muito bom. Pensa nas pessoas que você falou mal delas nesse mês. Para quantas dessas pessoas você não só falou mal, mas você resolveu tentar de alguma maneira ajudar a pessoa a melhorar aquilo que você estava criticando, a mudar aquilo que você estava apontando, a ser uma pessoa melhor naquilo que você disse que ela não é. Com quanto da energia
que você gastou para criticar, apontar, falar mal, fazer fofoca, sair com a galera para ficar falando mal dos outros no bar, tomando a sua cerveja ali, ou no churrasco, na beira da piscina. Quanta dessa energia você empregou para mudar de verdade a vida das pessoas e o mundo? Essa é a proposta. Que não o Rodrigo Pacheco, mas Jesus fez para a gente há mais de 2000 anos. E que ele tem a expectativa que eu e você, como discípulos dele, façamos a diferença no mundo nessa situação. Toda semana, analisando uma notícia a partir da perspectiva cristã. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de curtir, de fazer o seu comentário, se isso aqui tem alguma coisa que você quer ponderar, compartilhe com alguém que você conhece. E se não se inscreveu, se inscreve ainda e continue participando com a gente.